Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui em nome da Klabin para falarmos um pouco sobre papelão ondulado, conceitos e melhores práticas para garantir que suas embalagens cumpram a missão esperada por vocês, clientes. A primeira embalagem de papelão ondulado surgiu há mais de 100 anos e percorreu um longo caminho até os dias de hoje, evoluindo gradativamente até tornar-se a embalagem de transporte mais usada no mundo. Por meio de muitos estudos realizados em importantes laboratórios do mundo, foi possível compreender como a embalagem de papelão ondulado se comporta nos processos de movimentação, paletização, armazenamento e transporte. Estas informações permitiram desenvolver embalagens específicas para cada situação de uso. O que é papelão ondulado? É uma estrutura formada por um ou mais elementos de papel ondulado, miolo, fixados a um ou mais elementos de papéis planos, capas, por meio de adesivo no topo das ondas. Agora vamos ver quais os tipos mais comuns de papelão ondulado. Face simples. É um elemento de papel ondulado colado a um elemento de papel plano. Parede simples. Soma-se à face simples outro elemento de papel plano. Parede dupla. É composição de duas faces simples a um elemento de papel plano. Quais os tipos de onda mais utilizados? Onda A. Perfil alto com espessura média de 4,5 mm. Onda B. Perfil baixo com espessura média de 2,6 mm. Onda C. Perfil médio com espessura média de 3,7 mm. Onda E. Perfil micro com espessura média de 1,3 mm. As ondas duplas mais utilizadas representam a soma dos perfis mostrados. Onda BC com 7 mm, onda EC 5 mm, onda BB 5,2 mm e onda AC 8,2 mm. Vamos falar sobre a estrutura de uma embalagem de papelão ondulado. Começando pela mais comum, a caixa chamada de normal ou maleta e tecnicamente chamada de féfico 0201. Apresentamos a caixa planificada. Estas são as abas externas. Estas são as abas internas. Esta é a orelha ou lepe da embalagem, que tem a função de viabilizar a colagem da junta de fechamento. Estes são os painéis de largura, que possuem a menor medida. Estes são os painéis do comprimento, que possuem a maior medida. Esta é a altura da caixa. Existem outros modelos de caixas, como Wrap Around, caixas telescópicas, caixas corte-vinco em geral. Como projetamos uma embalagem de papelão ondulado? Consideramos os elementos da cadeia logística aplicada, como umidade relativa do ambiente onde a embalagem será utilizada, tempo que ficará estocada, tipo de manuseio, severo ou normal, quantidade de camadas empilhadas, peso bruto da embalagem e qual tipo do empilhamento que será aplicado, colunar ou trançado. Lembrando que o colunar é o único que utiliza todo o potencial de resistência da embalagem. Para calcular o material ideal para cada embalagem, utilizamos uma fórmula do Dr. McKee. Esta fórmula é composta dos seguintes elementos: carga total de colapso, carga total sobre a primeira caixa, calculado através da multiplicação do peso de todas as caixas que estão sobre a primeira, pelo fator de segurança, calculado conforme os aspectos ambientais e logísticos que as caixas serão submetidas. Constante K. Muda apenas entre parede simples ou dupla. Coluna. Coluna do material. Espessura. Espessura da chapa de papelão.
Perímetro: toda a área da caixa onde a onda esteja preservada e na vertical. Aplicamos isso na fórmula e determinamos as principais características do material ideal. Assim, conseguimos usar os papéis certos para cada situação. Agora vamos entender como se fabricam as chapas e caixas de papelão ondulado. Todo o processo inicia-se numa máquina chamada onduladeira, onde se ondulam os papéis miolos e os acoplam às capas com cola à base de amido. Após a formação das chapas, na própria onduladeira são aplicados os vincos horizontais e cortam-se as chapas na medida ideal para convertê-las em caixas. As chapas seguem para a conversão nas impressoras flexográficas, onde recebem a tinta para impressão da arte e realiza-se os demais cortes, vincos e colagem da orelha. Formam-se os fardos, organizam-se em pilhas e seguem para serem paletizados. Na paletizadora, recebem o pallet, aplicam-se as fitas de arqueamento e o filme stretch. Pronto! Agora é só carregar e entregar. Vale ressaltar que todo o processo de fabricação é monitorado e controlado para garantir que as embalagens cumpram as premissas do projeto. Há uma série de avaliações e testes físicos aplicados para aferir a capacidade de resistência das chapas e caixas de papelão ondulado. Os principais testes que permeiam as especificações das embalagens são: teste de coluna, que consiste na avaliação de quantos quilos cada centímetro linear do perímetro da chapa suporta. Teste de compressão. Avalia quantos quilos a caixa montada suporta. Ambos os testes seguem metodologia descrita em normas brasileiras oficiais. Há uma série de outros testes que aferem permeabilidade, capacidade de resistência ao estouro, que são aplicados em casos específicos quando necessário. Vocês sabiam que o papelão ondulado é um material 100% reciclável? E nos dias atuais conseguimos índices de reciclagem na casa dos 80%. Isso torna o material um recurso interessante e importante na busca de um futuro sustentável, e os índices têm crescido ano após ano. Como podemos contribuir para que as embalagens de papelão ondulado cumpram suas funcionalidades de forma satisfatória? É importante atentar que o bom desempenho da caixa de papelão ondulado depende de seu correto manuseio. E este é o objetivo das recomendações de uso que recomendaremos a seguir. Demonstraremos de forma prática e objetiva como a embalagem deve ser utilizada para otimizar seus resultados e permitir que os produtos nela contidos cheguem em perfeitas condições às mãos do usuário final. Para tanto, devemos primeiramente conhecer um pouco mais da capacidade de resistência das embalagens. Os pontos de maior resistência estão nos 4 cantos, arestas verticais, nos quais estão concentrados 64% da resistência à compressão. Quanto mais distante das arestas, menor o potencial e participação da parede nesta resistência. Por essa razão, não é aconselhável concentrar o peso sobre pontos afastados das arestas verticais, o que explica o fato do empilhamento trançado exigir maior resistência da embalagem. A carga, ao ser depositada sobre uma embalagem de papelão ondulado, deve ser uniformemente distribuída. Por isso, é de extrema importância a sobreposição coincidente de paredes e arestas durante o empilhamento. Agora vamos falar um pouco do manuseio das caixas vazias, da forma como a Klabin as entrega. E vocês armazenam e manipulam o material antes do uso. Qualquer amassamento ou dano mecânico como este pode significar um ponto inicial ao colapso da embalagem, e assim é de extrema importância que não causemos tais danos. Não devemos jogar as caixas e fardos. Não devemos pisar ou apoiar nosso peso sobre as caixas. Devemos evitar o armazenamento de fardos na vertical, devido ao risco de empenamento. Não recomendamos que utilizem os fitilhos como alça para carregar os fardos, ok?
Desta forma, contribuiremos para o aproveitamento total da resistência da embalagem de papelão ondulado. Ao estocar as caixas, recomendamos alguns cuidados. Empilhamento trançado dos fardos quando possível. As pilhas não devem ser muito altas e devem ser bem alinhadas para garantir estabilidade e evitar danos mecânicos durante a movimentação. As caixas devem ser preservadas contra intempéries e não devem ser expostas a alta umidade. Portanto, recomendamos ambientes fechados e secos. O uso de proteções e filme stretch são importantes para preservar as embalagens de poeira, umidade e impactos. A adoção do sistema FIFO, ou seja, First In, First Out, garante a utilização das caixas que chegaram primeiro, mantendo as mais recentes para uso posterior. Para facilitar, recomendamos um controle, com o registro das datas de recebimento e o uso de etiquetas de identificação anexas aos pallets indicando a data de chegada. Manipulação, movimentação, armazenagem e transporte das caixas já com produto acabado. Como devemos proceder para aproveitar ao máximo as capacidades das embalagens? Na formação das pilhas, devemos tomar os seguintes cuidados. Buscar a sobreposição coincidente de paredes e arestas. Sempre que possível, alterar o empilhamento trançado pelo misto, que traz as primeiras camadas colunares e o restante trançado, permitindo melhor aproveitamento do potencial de resistência da caixa, sem comprometer a estabilidade da pilha. O uso de cola entre as camadas, chapas de forração e cintas de arqueamento contribuirão para a estabilidade da pilha e preservação da integridade das caixas. Quando possível, devem ser utilizadas cantoneiras nas arestas verticais das pilhas, para proteção contra danos que possam ser causados pelo filme stretch e cintas de arqueamento. A relação entre o lastro das caixas e o pallet também é um aspecto importante para a resistência das embalagens. Por exemplo, quando as caixas da base do pallet ultrapassam seu limite em até 25 mm e ficam com as paredes e arestas externas sem a sustentação do pallet, há um déficit de até 32% na capacidade de resistência das caixas. Isso deve ser evitado, mas quando for inevitável, recomenda-se considerar no projeto o empilhamento trançado, pois este reduz o déficit para 8%. A perda em resistência também ocorre dependendo do distanciamento entre as ripas do pallet. Quanto mais espaçadas, maior o déficit, podendo chegar até a 15% de perda da capacidade de resistência da caixa, quando o espaçamento entre as ripas for superior ou igual a 47% do dimensional do painel. Um cuidado simples, mas significativo na utilização das embalagens de papelão ondulado é o correto uso das setas que indicam o sentido de empilhamento. Assim, evitaremos que as caixas sejam sobrepostas com o sentido das ondas invertidos, o que não garante a resistência ao empilhamento projetado para a caixa. O carregamento das caixas para entrega ao cliente final é um aspecto importante da cadeia logística que deve ser observado. Recomendamos o uso de cargas paletizadas sempre, evitando assim situações típicas do carregamento a granel, as chamadas cargas batidas, em que as caixas são expostas a pisões e danos mecânicos diversos durante o carregamento. De qualquer forma, caso seja inevitável, recomendamos que o carregamento a granel seja realizado de forma cuidadosa para que não haja uso inadequado e exposição das caixas a danos mecânicos, que possam originar o colapso das caixas. A altura do empilhamento a granel também deve respeitar a quantidade de camadas indicados na impressão e contemplado no projeto das embalagens. E assim, poderemos todos garantir que as embalagens de papelão ondulado utilizadas por vocês possam garantir que os seus produtos embalados cheguem íntegros para o seu cliente final, fortalecendo a confiança do seu cliente, minimizando perdas e garantindo o sucesso do trabalho de todos nós. Em nome da equipe de suporte técnico da Klabin Embalagens, eu agradeço a sua atenção
e coloco nossa equipe à sua disposição para auxiliá-lo no que nos for possível. Obrigado e até mais!